Família querida, feliz sábado. Bom dia mais uma vez. Eu estou muito feliz em estar aqui. É quase que um jargão, né, para quem chega assim, visitando pela primeira vez a igreja, dizer que está feliz. Mas é verdade, eu estou muito feliz e muito agradecido a Deus pela chance de estar com vocês nesta manhã. Não é sempre que eu tenho oportunidade de pregar, porque, como foi mencionado aqui, eu fui chamado recentemente, há 5 anos, para cantar. E outro dia numa igreja eu falei assim: irmãos, eu prego muito pouco. Aí uma irmã levantou a mão e falou assim: pastor, eu discordo de ti, você prega muito. Eu disse: não, irmã, eu prego muito pouco. Não, porque cada música que você canta para mim é um sermão. Eu disse: opa, que bênção, que bom, irmã. E a partir daquele momento eu comecei a pensar um pouco diferente. Realmente essas músicas que a gente canta, elas falam ao nosso coração, e por mais que eu cante a mesma música dezenas de vezes ao longo do ano, cada vez que eu canto é como que aquela música fosse me confirmando, alicerçando as minhas convicções, fortalecendo cada passo que a gente tem que dar na caminhada, e realmente tem sido uma experiência incrível viver esses 5 anos ali na Novo Tempo, especialmente ao lado de pessoas tão especiais, homens de Deus, com quem eu tenho aprendido muito na convivência no dia a dia. Mas é um prazer estar aqui com vocês nessa igreja. Eu disse a primeira vez, me equivoquei, é a segunda vez que eu venho aqui. A primeira vez eu vim, a igreja estava vazia. E foi, eu creio que no meu 3º ano de teologia, quando nós saímos numa quarta-feira de manhã para recoltar. Não sei quantos aqui sabem do que se trata recolta. A recolta é um ministério, não sei se ainda está em prática, em alguns lugares isso é mais forte, em outros não. Mas é um ministério que mobiliza as pessoas para ganhar recursos para projetos da igreja, projetos comunitários. E nós viemos aqui, nos reunimos nessa igreja, nesse templo. Eu não lembrava da rua, mas eu lembrava de vários detalhes da beleza da igreja, da madeira, né? Eu acredito que tem bastante tempo essa madeira aqui na frente. As pedras ali na fachada da igreja. Eu lembro que nós saímos para fazer esse trabalho durante aquele dia. Então essa é a segunda vez que eu venho aqui. Mas como é bom encontrar essa igreja cheia, cheia, com muitos jovens, com muitas crianças, a gente não percebe, mas quando chega um momento infantil, aparece criança de todo lugar e vem aqui. Que bom, louvado seja Deus pela sua igreja reunida nessa manhã. Eu estou muito feliz porque eu estou na igreja do meu tio. Pastor Francisco é o irmão mais novo do meu irmão, do meu pai. É emoção, né, tio? Irmão mais novo do meu pai, e são 3 irmãos. O meu pai se chama Jairo também, é pastor lá no Nordeste, nunca saiu de lá. Tem a tia do meio, a irmã do meio, que é a Jacilene, e o meu tio, pastor Francisco, é o caçula dos 3. E eu tenho um privilégio muito grande dentro de casa de ter crescido num lar cristão e com referências ministeriais muito fortes. Talvez a principal, o meu pai, pela convivência, por ser meu pai, um grande exemplo, eu admiro profundamente, sei dos seus defeitos, ele é humano, mas as suas virtudes me chamam muita atenção e tem sido um exemplo muito forte para mim ao longo do tempo. O segundo grande exemplo que eu tenho em casa é o meu tio, embora a gente não conviva muito. Embora ele, como pastor, tenha se deslocado de tempos em tempos e foi para o norte, foi para Brasília e está aqui agora, mas sempre foi um referencial muito forte e importante para o meu ministério. Então, o prazer estar aqui junto com a tia Nazaré, que sempre foi um sinônimo de alegria na nossa casa, na nossa família. Tem a Kelly também, que está longe, né? A Kevlin, vocês já devem ter ouvido falar a respeito dela. Enfim, a nossa família é essa. Gente importante que nos ajuda a caminhar e é a coisa mais especial que Deus colocou na nossa vida. Eu sei que você está aí do lado, talvez, do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, pai, mãe. É isso aqui, é o que há de mais importante na nossa vida, é o que Deus colocou em nossas mãos, que é a nossa casa, a nossa família. Por isso eu sinto muito feliz de estar com eles e também acompanhado das minhas princesas, a Sabrina e a Sofia. O Arautos do Rei viaja cerca de 160 dias por ano. Então, quando a minha filha completar 3 anos, eu terei perdido pelo menos 1 ano da vida dela. Os primeiros passos, perdi o nascimento. Eu estava longe, estava viajando, a Sabrina estava sozinha. Quem é mãe sabe o que isso significa. E se algum pai perdeu o nascimento do seu filho, também sabe muito bem. Mas Deus tem sido muito bom conosco.
muito bom, muito generoso. Tem nos dado além daquilo que merecemos. E mesmo quando eu estou ausente, eu sinto a presença de Deus na minha casa. Em todos os detalhes, na proteção, na saúde, nos recursos, no amparo que os amigos dão na nossa ausência. E por isso é muito bom estar aqui com elas duas, principalmente depois de ter passado 22 dias fora de casa. Eu cheguei na última quarta-feira em casa, depois de 22 dias fora. Nunca fiquei tanto tempo ausente. Mas o motivo dessa viagem, talvez eu conte hoje à tarde, porque a gente não pode ficar contando todos os assuntos assim, né? Mas foi uma viagem muito especial pelos lugares históricos da igreja. Nós passamos ali 22 dias nos Estados Unidos, e alguns detalhes a mais eu vou contar para vocês hoje à tarde. Eu gostaria de, antes de abrir a palavra de Deus, cantar a respeito da nossa fé, da nossa esperança, a respeito da volta de Jesus. Quem está aqui ao piano também é família minha. O Jetro é meu primo. Talvez o primo mais velho que eu tenho, né? A gente está mais próximo, assim, apesar da gente ter uma certa diferença de idade. Mas é muito bom quando você tem um primo que faz aquilo que você não consegue fazer quando se trata de música. Eu não toco nada, irmãos. Não me peçam para tocar, treinei piano, não consegui ir à frente. Toquei um tempo sax, mas se você me der um sax na mão hoje vai ser uma vergonha. Então eu não sou um instrumentista, eu sempre fui de cantar, então eu tenho uma coleção de playbacks em casa e tal. Mas que bom que eu tenho um primo que toca, e toca muito bem. E ele vai me ajudar nessa música que fala da esperança que nós temos, que é a volta de Jesus. Que você possa se inspirar com essa mensagem, que ela aqueça o seu coração e confirme a sua fé. De que virás para resgatar os filhos teus. Nem sempre é fácil, mesmo assim eu tenho crido que o mundo vai passar e eterno só é Deus. Eu posso ver ao meu redor que o mal insiste em tomar meu coração, mas tua mão me faz melhor para merecer o instante em que direi então: Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Que todos os amigos se afastem e que eu seja perseguido em meu viver, tua presença em minha vida é o que importa. Tenho certeza de que não vou perecer. Posso ver ao meu redor que o mal insiste em tomar meu coração, mas tua mão me faz melhor para merecer o instante em que direi: Senhor
Você conhece? O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Já posso ver o lar que me espera. Já posso contemplar o seu olhar. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Me leva para o céu, vamos subir. Amém? Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai querido, como é bom estarmos reunidos em Tua casa, como é bom estarmos em Tua presença. Nós não somos dignos, não merecemos isso, mas muito obrigado porque o Senhor nos trouxe à existência num tempo de paz, de liberdade. Temos Bíblias em nossas mãos, temos a revelação. Muito obrigado porque podemos, em paz, na Tua presença, estudarmos a Tua palavra, o Teu recado. Por isso, mais uma vez, Senhor, fale o nosso coração, que o recado venha do Senhor, que o Teu Espírito tenha liberdade em trabalhar em nossa mente nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Aqui escrito, não sei quantos já vieram a esse lugar, está escrito algo aqui no púlpito, para lembrar cada pregador que aqui vem. Aqui está escrito, prega a palavra. E é isso que nós temos que fazer. Pregar a palavra, abrir a Bíblia. E é isso que eu peço que você faça agora. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 6. Evangelho de Lucas, capítulo 6. Aqui nós lemos, a partir do versículo 12. Nós vamos ler até o versículo 16. Aqui está escrito o seguinte, Lucas 6, 12. Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Simão, a quem acrescentou o nome Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou o traidor. Aqui nós encontramos nesse relato, queridos, o início da igreja. A Bíblia relata que Jesus, numa certa madrugada, se retirou conforme o seu costume para orar.
A partir do versículo 13, nós entendemos o motivo pelo qual Jesus se retirou para orar. Jesus sabia que na manhã seguinte teria algo importante a fazer. Se a escolha fosse errada, se ele se equivocasse, se não fosse dirigido pelo Pai, talvez eu e você não estivéssemos hoje nessa igreja. Talvez o Novo Testamento não tivesse sido escrito como foi. Portanto, Jesus se retira para orar e passou a madrugada em oração. Aqui está o início da igreja. Interessante que a igreja começa com oração. E ela irá terminar o seu trabalho, a sua obra, do mesmo jeito, com oração. Não tem outra fórmula. E quando Jesus desce do monte, ele se encontra com uma porção de pessoas que já o seguiam. Não apenas os 12, outras pessoas estavam ali. Vários discípulos de João Batista, que haviam sido recomendados por ele para que seguissem a Jesus, estavam ali também. E em determinado momento, Jesus começa a apontar pessoas. E aqui está a lista. Você acabou de ler, está ali. Simão, no versículo 14, Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, André, seu irmão, Tiago e João, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, Judas Iscariotes. Alguns desses aqui a gente conhece muito bem, muito bem. Outros a gente praticamente não sabe nada deles. Quantas vezes você ouviu um sermão a respeito de Bartolomeu? É um personagem importante, mas pouco explorado. A Bíblia fala pouquíssimo a respeito deles. Alguns são mencionados apenas no momento do seu chamado e somente ali praticamente. Mas foram homens especiais a quem Jesus reuniu. Eu queria pensar com vocês a respeito de 5 desses nomes, apenas de passagem para a gente refletir a respeito do perfil do grupo que Jesus chamou. Talvez os mais conhecidos é o tal do Pedro, certo? Pedro. A gente já perdeu a conta de quantas vezes ouvimos sermões a respeito dele. Quais episódios você recorda de Pedro? Você lembra de alguma situação de Pedro com Jesus aí? O que vem primeiro na sua mente? Alguns falaram, olha, ele andou sobre as águas, traiu Jesus, né? Que mais? A espada, né, que ele tirou para cortar a orelha ali do Malco. E da sogra de Pedro, alguém lembra? Por isso que ele negou, calma. Então a gente tem muita coisa para lembrar de Pedro. E qual era o temperamento de Pedro? Pedro era tranquilo? Era de boa, sim? Ele era como? Ele era colérico, era impulsivo, vamos dizer isso, né? Era impulsivo, ele fazia para depois pensar, ele falava para depois pensar, ele sempre estava na frente, né? Um dia Jesus chegou assim, perguntou para os discípulos, olha, quantas vezes vocês têm que perdoar o seu semelhante? Aí Pedro levantou a mão e falou, Senhor, 7? 7 vezes era o máximo que as pessoas podiam perdoar o mesmo delito, a mesma pessoa e tal. E Jesus falou assim, calma Pedro, você está errado. Não apenas 7, 70 vezes 7. Pedro sempre se dava mal, ele sempre tomava a iniciativa, era precipitado, ele era impulsivo. Jesus olhou para Pedro no meio daquela multidão que estava ali, daquelas pessoas que estavam ali, e falou assim, eu quero você, vem trabalhar comigo. Um outro indivíduo muito conhecido, João. João era chamado filho do trovão. Se Pedro era impulsivo, João era explosivo. Você conhece alguém assim? Que você não pode falar um negocinho que a pessoa, né? Se você passar perto, escorar com o ombro, essa pessoa te dá um chute na canela. Aquela pessoa explosiva assim, temperamental, forte. João era assim. João e o seu irmão eram assim. Aí Jesus olhou para Pedro, olhou assim, ok, eu tenho Pedro comigo, olhou para João e falou assim, eu quero você. E colocou do ladinho de Pedro. Mais adiante, ele olha um tal de Tomé. Tomé. E Tomé era como? Qual era o temperamento de Tomé? A gente quase não tem nenhuma informação de Tomé, exceto aquela ocasião lá no final da história, né? Quando Tomé chega, Jesus está ali, e Tomé não acredita. Ele falou assim, então, Tomé vem, Jesus fala, toca aqui. E a gente vive criticando o Tomé, pobre do Tomé, né?
E eu fico pensando, por que Tomé não estava junto com os discípulos quando Jesus apareceu a primeira vez? Eles não estavam reunidos em Jerusalém, tristes, todo mundo lá, em luto pela morte de Jesus? Por que Tomé não estava junto com os outros assim? Eu penso que Tomé não gostava de estar no meio de muita gente, não. Ele gostava de ficar sozinho. Ele foi resolver os seus problemas sozinho. Eu acho que ele estava triste, decepcionado, com o mesmo sentimento dos demais, mas ele preferiu ficar no quarto dele ali, guardado em algum lugar. Talvez ele fosse um desse tipo melancólico, depressivo, talvez naquela ocasião, né? Então nós temos Pedro impulsivo, João explosivo, Tomé melancólico, depressivo. Jesus coloca os três juntos. Mateus. Alguém lembra aqui qual era a profissão de Mateus? Exatamente, cobrador de impostos. Até hoje a gente não gosta dessa classe aí, né? Hoje a cobrança chega de outro jeito, chega uma cartinha do banco, tal. Mas ninguém gosta, né? Quando aparece aquela conta ali, aquela carta, a gente prefere nem abrir. E Mateus vivia num contexto muito mais complicado para exercer a sua profissão, porque ele era judeu, havia sido escolhido por Roma, e agora ele era cobrador de impostos. Os impostos não eram pequenos, eram altíssimos, e a sua classe era conhecida por extorquir, por serem corruptos, por colocarem dinheiro no bolso, por pedirem mais do que era necessário. Eram traidores. E aí Jesus olhou para Mateus e disse assim: eu quero que você venha trabalhar comigo. E colocou junto de Tomé, junto de João, junto de Pedro. E para deixar a coisa mais interessante, ele chamou um Simão, chamado Zelote. E esses Zelotes, assim, não é o sobrenome do Simão Zelote, era o grupo ao qual ele pertencia. Os Zelotes eram ativistas, religiosos e políticos também. Eles odiavam tudo que representava Roma, eram ativistas desses vorazes. E odiavam todos que trabalhavam para Roma, inclusive cobradores de impostos. E Jesus sabia muito bem disso. Ele olhou: Mateus, vem para cá. Do lado de quem ele colocou? Simão, o Zelote. Eu pergunto a você, tinha a chance de dar problema isso aí? Tinha ou não tinha? Mas tinha muito, muito. Se eu tivesse, sinceramente, eu gosto de tentar me colocar nas histórias às vezes da Bíblia, sabe? Se eu tivesse ali observando a cena, sabendo talvez um pouco do que a gente sabe, da importância da escolha, eu talvez teria o atrevimento de chegar perto de Jesus e falar assim: Senhor, eu acho que o Senhor orou pouco. Precisa de umas 2 ou 3 madrugadas para orar um pouquinho mais, para escolher melhor isso aqui. Tem que orar mais. Vai dar errado isso, está certo que vai dar errado, não vai funcionar. E a pergunta que fica é: funcionou ou não funcionou? Funcionou por quê? Funcionou. Deus, Ele ama trabalhar em meio às diferenças. Aliás, Ele nos criou assim. Deus nos fez exatamente assim. Se você observar a natureza, você vai perceber a diversidade que existe. Deus ama a diversidade de temperamento. Deus distribui os dons à sua igreja. Paulo fala sobre isso lá em Coríntios. Interessante, Deus, ele trabalha em meio à diferença, ele distribui cada um para uma função específica. Ele quer usar cada um de nós do nosso jeito, do jeito como fomos criados, com as nossas características. E ele faz isso com prazer, se nós nos unimos a Ele. Essa é a questão. Por que a igreja funcionou? Porque eles se uniram uns aos outros na presença do seu Salvador. Quando Paulo fala a respeito dos dons espirituais, eu gosto sempre de abrir um parêntese para contar a respeito desse assunto, porque eu acho que é muito importante para a igreja. Quando Paulo fala sobre a unidade orgânica da igreja, sobre os dons espirituais, ali ele fala que o Espírito distribuiu o dom para cada pessoa. O dom não é para você, o dom é sempre para o outro. O que o Espírito faz que é para você é o fruto do Espírito, que é aquela característica de Jesus, aquelas várias características de Jesus, que se centralizam no amor. Aquilo ali é para o crescimento pessoal. A paz, o amor, a longanimidade, a mansidão, o domínio próprio. Isso é o que ele faz em você, para que você cresça à semelhança de Jesus. Mas o dom, quando Deus distribui o dom à sua igreja, é sempre para o benefício do outro. Então, assim, a música que eu canto não é para mim. A música que eu canto tem que ser para o outro.
E quando você vê a lista dos dons, ali existem vários dons, diversos dons, que se aplicavam àquele contexto histórico da igreja. Não necessariamente aquilo resume todos os dons que o Espírito pode conceder. Talvez o Espírito hoje conceda outro tipo de capacidade, de qualidade que alguém pode exercer para abençoar outra pessoa. Mas isso é sempre para o outro, é sempre para outra pessoa. Interessante que dom espiritual é diferente de talento natural. Talento natural é algo que nós nascemos com. Eu, particularmente, acredito que a música é um talento natural que Deus me deu, que eu consagrei a Ele. É um talento natural consagrado. Dom espiritual é algo que o Espírito dá a você, para que você abençoe, algo que não era natural a você. Você não desenvolveu ao longo da infância aquilo. E o maior exemplo que eu tenho, trabalha do meu lado, lá na Novo Tempo. O maior exemplo de dom espiritual chama-se Leandro Quadros. Alguém conhece esse rapaz? Tem um monte de gente que admira ele, né? Ele fica lá na mira da verdade, o povo manda pergunta, ele responde tudo, manda pergunta, ele responde. Ele não tem formação pastoral, não fez teologia, ele é jornalista de formação acadêmica, mas está fazendo mestrado em teologia, está terminando agora. Mas uma pessoa muito estudiosa, uma pessoa incrivelmente capaz. E eu cheguei para o Leandro, assim que eu cheguei na Novo Tempo em 2010, cheguei do lado dele, nossa, o Leandro Quadros aqui. Aí eu cheguei perto dele e falei assim, amigo, como é que foi isso? Me conta a história. E aí ele me contou que depois que ele conheceu a Jesus, ele queria muito ensinar a Bíblia para as pessoas, só que ele tinha dificuldade, ele não decorava texto bíblico. E quando alguém chegava com uma pergunta, ele não sabia o que dizer. Ele sabia até, mas ele não sabia onde encontrar na Bíblia. E ele passava tanta vergonha naquela situação que ele começou a desanimar, até que ele fez uma oração a Deus. E olha só, oração. Desabafou com Deus. Ele falou assim, Senhor, eu não aguento mais, eu estou querendo trabalhar para Ti, mas eu não consigo. Me ajuda, me dá essa facilidade, eu quero... sabe, e quando ele fez essa oração, não é porque ele queria, sabe, ser reconhecido, entende? Não, eu quero me destacar diante das pessoas, eu quero ser admirado pela minha capacidade intelectual. Não, quando ele fez a oração, ele pensava no irmão lá, com quem ele estava estudando a Bíblia, que ele não estava tendo condição de convencer, de apresentar, de ensinar. E quando ele orou e foi dar o estudo, ele falou assim, Jairo, foi incrível. Depois daquela oração, como funciona hoje? Eu leio a Bíblia, um verso me chama a atenção, eu não decoro literalmente o verso, mas eu sei do que ele trata. Eu sei exatamente do que ele trata. E eu gravo a passagem. E ele dá duas lidas assim, naquele verso. Uma leitura qualquer. Depois de 1 ano, 2 anos, aquilo ainda está na mente dele. E ele disse que, por várias vezes, ele citou o texto ao vivo na TV, sem ter exatamente certeza de que aquele verso ia servir. Mas ele tinha lido um tempo atrás. E quando ele ia, o verso ajudava. Ele falou assim várias vezes, não é sempre, não é toda semana, às vezes leva 1 mês, mas pode acontecer, e já aconteceu várias vezes, de eu lembrar de um verso que eu havia lido 2, 3 anos atrás. Queridos, isso é ou não é um dom espiritual? É. Uma capacidade que Deus deu para que Ele abençoe outros. Aí eu perguntei para o Leandro, eu falei assim, Leandro, e ele estava estudando inglês, né? No meio dos livros, lá estudando inglês, aprendendo. Eu falei assim, amigo, por que você está gastando tanta energia nisso aí? Você decora texto bíblico com uma facilidade danada, por que você está aí no meio dos livros tentando aprender inglês? Eu falei assim, amigo, eu não consigo memorizar esse negócio aqui. Eu não consigo decorar data, eu não consigo decorar nome de gente, eu não consigo decorar vocabulário de inglês, eu tenho que ficar, eu não decoro número de telefone, se o meu celular apagar, eu não vou lembrar número de ninguém. Eu preciso estudar porque essa facilidade é só para a Bíblia, só para a Bíblia. É um dom espiritual que Deus deu para ele. Tudo isso para o crescimento, para o avançar da igreja, cada um na sua função diferente. E assim, o Leandro ele tem uma facilidade que é essa. Existem outras que ele não tem. Deus dá um dom para uma pessoa, mas não dá todos os dons para a mesma pessoa. E não existe alguém na igreja de Deus que foi batizado pelo Espírito Santo que não tenha pelo menos um dom espiritual. Então o nosso papel é o quê? Orar a Deus e encontrar qual é a vontade dEle para a nossa vida, o que eu posso fazer. Eu lembro que eu estava nos Estados Unidos em 2006, eu morei lá 6 meses, e na igreja brasileira lá de Atlanta, havia uma dificuldade muito grande de evangelizar, é muito difícil evangelizar nos Estados Unidos, na Europa e em outros lugares, muito difícil.
E às vezes as igrejas passam 2, 3 anos para batizar alguém, 2, 3 pessoas. Quando batiza 5, é uma festa assim, que entra, sabe? Vai para o site, vai para o Facebook, o povo comemora até. 5 pessoas no ano, é uma vitória. E eu lembro que eu conheci, eu já conhecia e eu conheci outro. 2 indivíduos, 2 homens totalmente diferentes, totalmente diferentes. Um deles, Gilvan. Gilvan conhecia muito bem a Bíblia, era um Leandrinho da vida, ele conhecia os textos bíblicos e tal. E o Leandro, o Gilvan, ele vinha, sentava na igreja, ficava quietinho no momento dele, ele só cumprimentava quando o pastor dizia assim, ó, aperta a mão da pessoa que está do seu lado. Se não fizesse isso, ele entrava calado, sentava e saía. Tímido, não é que ele era chato, era o jeito dele, ele sentava. O outro indivíduo era o Jodaí. Jodaí era aquele camarada de sorriso fácil, sabe? Todo mundo sabia quantos dentes o Jodaí tinha na boca. Ele vivia rindo para todo mundo. Ele sentava na frente, sentava no meio, sentava atrás. A pessoa que estava do lado dele, se fosse visita, ele dava o inário, dava a Bíblia, chamava para almoçar em casa. Sabe? Aquela pessoa que fazia amizade em 10 minutos, 5 minutos. Muito fácil, assim, de lidar. Só que ele não sabia nada de Bíblia. Não sabia nada. Ele tinha convicções tal, mas não lembrava de versos tal. Aí, o que acontece? Os 2 fizeram uma parceria. Quando uma visita chegava na igreja, o Jodaí sentava do lado, dava inário, dava Bíblia, oferecia tal, aquela coisa, convidava para almoçar. Só que na hora do almoço, quem estava também no almoço? O Gilvan. O Gilvan estava lá também. Olha, eu queria te apresentar um amigo meu, é o Gilvan, é lá da igreja tal. E ali, os 3, as famílias, 3 famílias reunidas, eles faziam amizade na hora do almoço. A melhor hora para você fazer um amigo é na mesa, né? E conversavam. Daqui a pouco entrava assunto de Bíblia. Daqui a pouco entrava assunto de estudo bíblico. E eles ficavam a tarde inteira estudando a Bíblia com as pessoas. E eles já haviam feito aquilo com várias. E no ano anterior, à minha chegada, eles tinham levado 13 pessoas ao batismo. Somente os 2. Cada um com a sua característica, mas trabalhando junto com o fim de salvar, de abençoar alguém. Incrível. É isso que Deus, quando Deus escolheu assim Pedro, Deus tinha uma intenção com Pedro. Quando Ele chamou Tomé, tinha uma intenção com Tomé. Cada um diferente, cada um com uma capacidade diferente, com um dom diferente. Mas para abençoar, a igreja é assim. É o corpo de Cristo que é assim. Cada membro no seu devido lugar, contribuindo para o mesmo fim. Unidos em amor, unidos ao seu Salvador. Jesus passou quanto tempo com aqueles homens até a cruz? 3 anos e meio. Eu não sei se você já parou para pensar o que significaram aqueles 3 anos e meio na vida deles. Imagina você que Jesus estivesse pregando hoje de manhã aqui, na igreja. Eu acho que se Jesus terminasse o sermão às 5 da tarde, nós estaríamos aqui, com fome, mas estaríamos aqui. Que privilégio eles tiveram. Aqueles homens viram coisas incríveis, ouviram sermões maravilhosos. Eles viram Jesus andando sobre as águas. Eles viram Jesus multiplicando pães. Eles viram Jesus exercendo autoridade em relação aos espíritos, em relação à natureza. Jesus controlando os demônios, as tempestades. Eles viram coisas absurdas, incríveis da parte de Cristo. 3 anos inesquecíveis, eles dormiam com Jesus, acordavam com Jesus, viajavam com Jesus. Eles viram pessoas sendo transformadas em 15, 20 minutos. Vidas sendo transformadas. Aquela mulher no poço de Jacó, a Bíblia não diz quanto tempo Jesus conversou com ela, mas quando os homens saíram para comprar comida a meio-dia e retornaram, encontraram Jesus conversando com aquela mulher era outra pessoa. Eles viram coisas incríveis. E a coisa que mais me intriga é que ao final daquele período, aqueles homens ainda não estavam 100% convertidos. Não estavam. 3 anos e meio com Cristo, testemunhando todos os milagres, todos os sinais, ouvindo todos os sermões, todos os apelos de Jesus, não era qualquer pregador, Jesus. Eles estavam parcialmente convertidos. Por que eu digo isso? Abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 22.
Jesus chega para os discípulos e faz um pedido para que eles fossem até a casa de uma pessoa e encontrar uma pessoa. E providenciassem um lugar para a última ceia. E aqui está o relato. Eles prepararam um ambiente para a ceia e Jesus recebeu os discípulos. Interessante o assunto que eles estão discutindo aqui, no versículo 24, o que eles estavam conversando nesse contexto? Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser quem? O maior no reino. Eles estavam querendo saber quem ia sentar à direita, à esquerda, um assunto que não era a primeira vez que eles discutiam. Eles viviam falando daquilo o tempo todo por detrás de Cristo, nos bastidores, e agora, no último momento, antes da cruz, eles ainda não haviam compreendido o que Jesus havia vindo fazer aqui. Eles não tinham entendido quem era Jesus de fato. Eles estavam discutindo quem ia ser o primeiro no reino, quem seria o maior no reino. Aí Jesus começa a falar a respeito da cruz, do seu papel, o que iria acontecer nas horas seguintes. Aí Pedro diz assim, aqui no versículo 33, Pedro diz: ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. O Senhor está dizendo que vai morrer daqui a pouco, que eles vão trair o Senhor, que o Senhor será entregue para morrer. Eu estou disposto a ir contigo para a cruz, para a prisão, para a morte, para onde for. Aí Jesus disse para eles: Pedro, eu te afirmo que antes que o galo cante 3 vezes, ainda hoje você vai me negar. E de fato aconteceu. A gente olha para Pedro e diz assim: mas aí, está vendo? Pedro negou Jesus e a gente prega a respeito disso, a gente critica Pedro a respeito disso, mas no Evangelho de Marcos a Bíblia diz que todos concordaram com as palavras de Pedro, todos. Eles disseram: nós assinamos embaixo, Jesus, se o Senhor for traído, se o Senhor for morto, for preso, a gente está junto. A gente vai com o Senhor para onde for. Depois que Jesus vai para o Getsemane, Jesus faz um pedido para eles, né? Você lembra qual foi o pedido? Vocês podem orar? Orem por mim, orem um pouco. Ele fala: minha alma está angustiada. E Jesus realmente estava passando um momento muito difícil. Jesus se retira, chama os 3 mais próximos e todos os discípulos para orar por ele, para interceder. E quando ele retorna, eles estão dormindo. Um pedido tão simples, não custava nada para eles, mas eles estavam dormindo, ou seja, desatentos, não haviam entendido o que estava para acontecer. Se eles soubessem, tivessem com clareza as informações, eles não teriam dormido, eles teriam orado, estariam junto com Jesus, mas não, eles estavam dormindo, distraídos. Quando finalmente Judas chega e beija o rosto de Cristo, lógico, logo depois ali, Pedro até pega a espada, como foi mencionado aqui antes, e corta a orelha de um deles, né, de um dos soldados. Mas a Bíblia diz que depois daquele momento em que Jesus diz: Pedro, não vai ser assim, não é desse jeito, não é pela força, não é pela violência, não é agora momento para isso. Depois que Jesus cura Malco, nós não encontramos mais os discípulos ao lado dele. Eles se afastam, eles fogem, eles vão para longe. E até a cruz, quando Jesus pela manhã é crucificado, a Bíblia diz que, no Evangelho de Lucas, que todos observavam de longe Jesus. Todos aqueles que o conheciam estavam de longe. Então, na minha mente, assim, naquele momento em que Judas beija Cristo, aqueles homens, os discípulos, tinham uma escolha a fazer. Ou a gente fica com Jesus aqui e morre junto com ele, ou a gente foge e escapa. E se salva. Porque se a gente ficar junto de Jesus, não vai ter outro jeito. A coisa vai ficar feia. Então, quando eles tinham a opção de escolher, ou a gente fica com Jesus e vai com ele até o fim, ou a gente foge, fica ali de longe, observando, mas em segurança, eles não pensaram 2 vezes. Eles não pensaram 2 vezes, eles foram embora e deixaram Jesus sozinho. 3 anos e meio ao lado de Jesus, ouvindo os sermões, vendo os milagres, e ainda assim, eles não estavam convertidos de fato. Eles não amavam Jesus de verdade. O que me intriga, além dessa atitude deles, é o que acontece depois com eles. Nós estamos estudando Tiago agora na lição da Escola Sabatina. Nós vamos nos surpreender com algumas coisas que vamos estudar ali.
Mas observa o que aconteceu com alguns desses homens anos depois. Anos depois. Mateus, ele, segundo os historiadores, a maioria das informações que nós temos são de historiadores antigos, e as informações não são conclusivas, então pode ter sido desse jeito ou não, mas o que eu vou mencionar para vocês aqui é uma linha de raciocínio a respeito do que aconteceu com eles no fim da vida. Mateus, ele foi morto na Etiópia, e várias versões indicam que ele foi morto à espada, na Etiópia, enquanto pregava. André, que foi o primeiro discípulo chamado por Jesus, ele foi crucificado em forma de X na Grécia. E alguns dizem que ele pregou também na província da Acaia, naquela região. Ele se concentrou naquela região e foi morto dessa forma, crucificado em forma de X. Felipe, natural de Betsaida, foi quem levou Natanael a Jesus. Felipe tinha essa característica de levar as pessoas a Cristo. Ele, segundo Polícatres, que é um historiador antigo, ele pregou na Frígia e foi enforcado em Hierápolis. Tomé, aquele da história, Tomé trabalhou na Índia, outros dizem que ele foi à Pérsia, e esses historiadores mencionam que ele morreu atingido por flechas enquanto estava orando. Bartolomeu, um desses desconhecidos daquela lista, Bartolomeu, ele foi um dos que mais viajou como missionário. Ele viajou para Anatólia, Etiópia, Armênia, Índia, Mesopotâmia. Viajou para pregar o evangelho em muitos lugares. E talvez um daqueles que recebeu, foi vítima de uma das mortes mais trágicas aqui, mais doídas, esfolado vivo e crucificado de cabeça para baixo. Pedro, por volta do ano 68, esse nós conhecemos melhor, perseguido por Nero, crucificado de cabeça para baixo, porque não se sentia digno de ser crucificado como Jesus. Eu pergunto para você, o que mudou? 3 anos e meio e aqueles homens fugiram. 3 anos e meio com Jesus, eles fugiram. Agora, no final da vida deles, todos eles entregam a sua vida pelo Evangelho. O que mudou? Vamos voltar à história. Jesus, depois que se despede deles, ele é condenado injustamente, vai para a cruz às 9 da manhã, fica até às 3 da tarde, depois ele é sepultado. Aquele sábado foi o sábado mais triste para aqueles homens. Inclusive, eu acredito que esse final de semana foi o grande diferencial, inclusive na vida de Tiago. Foi o grande diferencial na vida de Tiago, que era irmão de Jesus. Aqueles homens estavam perplexos, o luto nem permitia que eles percebessem a realidade. Mas quando o domingo amanhece e a notícia chega de que o túmulo estava vazio, que Jesus havia ressuscitado, que ele havia aparecido às mulheres, que ele havia aparecido a Simão, e ele aparece para os discípulos, aquela situação no caminho de Emaús, todas as informações que foram se acumulando ao longo daquele domingo, fez nascer no coração daqueles homens algo que eles não tinham ainda. Eles começaram a enxergar Jesus de uma forma que eles nunca haviam percebido. Aquele homem que havia sido crucificado, não era apenas um mártir, era o Criador deles, o Salvador da humanidade. Aqueles homens começaram a encaixar as peças que estavam ali, fragmentadas, eles não conseguiam se organizar, mas naquele domingo as peças começaram a encontrar o seu lugar. E como que se descortinou na frente deles todo o plano da salvação. E quando Jesus aparece para aqueles homens, eles reconhecem que Jesus havia ressuscitado. A vida deles mudou para sempre. Para sempre. A cruz fez a diferença. E quando você vai no livro de Atos, você vai no Novo Testamento, você encontra a ênfase da pregação dos discípulos, qual é? Nós pregamos o Cristo que? Crucificado, loucura para os gregos, escândalo para os judeus. Nós não nos envergonhamos do Evangelho. Nós não temos vergonha dele. Quando Pedro e João curam aquele paralítico à porta do templo ali em Atos 3, e aquela multidão fica em volta deles para saber o que aconteceu, porque o homem está glorificando, aquele homem era conhecido, estava ali há muito tempo. Quem foi que fez isso? Quem foi que fez isso? Eles apontam na direção de Cristo. Foi no nome de Jesus que isso aconteceu. Foi Jesus que o curou.
E aí as autoridades ficam indignadas, e se você perceber em Atos capítulo 4, você encontra ali a mesma lista das pessoas que condenaram Jesus à cruz. Anás está ali, e outras autoridades do Sinédrio estão reunidas para perguntar a Pedro o que aconteceu no templo. E Pedro olha para eles, sem medo, sem vergonha, olha para eles e diz: foi no nome de Jesus a quem vocês crucificaram, que através de quem esse homem recuperou a saúde. É através do nome dele, ele que foi rejeitado, a pedra de esquina rejeitada por vocês, Deus fez dele pedra angular. Ele é o Salvador do mundo a quem vocês crucificaram. Ele não tinha medo, ele sabia que o seu pescoço também estava em risco ali. Atos 4, no início da história, a mudança foi radical e imediata. O que aconteceu? Eles entenderam o significado da cruz, entenderam quem era Jesus. E essa pergunta precisa estar clara diante de nós. Quem é Jesus para nós? Ou o que nós fazemos dentro de uma igreja, sentados nos bancos com Bíblias abertas às mãos? Quando eles falavam da cruz, queridos, eles não estavam falando de madeira. Eles não estavam falando de um instrumento de execução. Quando eles falavam que pregavam a respeito da cruz, estavam falando a respeito daquele que está ali. Eles estavam falando a respeito do Salvador do planeta, da humanidade que estava ali. Nós precisamos voltar ao Evangelho para entender quem é Jesus. Por isso que Ellen White diz assim: nós deveríamos gastar tempo analisando as últimas horas de Cristo. Gastar tempo, todo dia, para a gente não esquecer o significado das coisas. A cruz dá sentido à vida cristã. O sacrifício de Cristo é o motivo pelo qual eu e você estamos aqui. E eu temo dizer a você que existem pessoas aqui que passaram a semana inteira e passou de longe essa coisa de cruz, de Cristo, de sacrifício. A gente ora a Jesus, mas a gente não lembra. A gente faz isso de forma quase que automática. Se você gravar suas orações, ou pelo menos se a gente fizer um exercício assim, e a gente vai perceber, as palavras são praticamente as mesmas. O nosso vocabulário é mínimo. A Rede Globo tem 400 palavras no seu vocabulário jornalístico, resumidamente. Talvez a quantidade de palavras das nossas orações seja bem menos que isso. Bem menos que isso. Nós precisamos orar, nós precisamos buscar a Deus mais. E quando eu falo isso para você, eu não estou falando para você, eu estou falando para mim também. Porque, queridos, quando a gente contrasta a nossa vida e a vida desses homens, a gente encontra um monte de coisa em comum, mas a gente percebe que a gente está muito longe de viver o que eles viveram. Aqueles homens entenderam o significado da cruz. Um segundo ponto, Ellen White menciona que depois dos 40 dias que Jesus esteve com eles, para confirmar aquilo que eles já estavam entendendo melhor, depois daquele momento de 40 dias, aqueles homens se reuniram num lugar para orar e buscar a plenitude do Espírito Santo. Jesus já tinha ido embora, e eles sabiam que precisavam obedecer à ordem de Cristo. Eles se reuniram para orar, e eles ficaram 10 dias orando. Ellen White menciona que duas coisas aconteceram naquele momento. Eles se reconciliaram uns com os outros, e eles se reconciliaram com Deus. Se reconciliaram uns com os outros e se reconciliaram com Deus. Eles abriram a porta, eles limparam o caminho para que o Espírito Santo fosse derramado. E a história deles mudou a partir daquele momento. Tudo que você vê daqueles homens fazendo depois é resultado da cruz e do batismo do Espírito Santo na vida deles. Quando Jesus disse para os discípulos: aqueles que me seguem farão obras ainda maiores do que aquelas que eu fiz. A gente pensa assim, mas como isso pode ser possível? É possível sim, quando o Espírito Santo atua no coração e na mente de uma pessoa sincera. Você lembra que alguns dos discípulos curaram pessoas, ressuscitavam mortos? Aqueles homens, chegou uma situação em que cortava-se pedaço da roupa de um deles para colocar em cima de um doente, uma cidade a 30 quilômetros, 50 quilômetros de distância, e quando aquele tecido tocava na pessoa, a pessoa era curada, era o tecido da roupa do indivíduo.
A mesma coisa que havia acontecido com a mulher com refluxo de sangue que tocou na orla do manto de Jesus. Jesus disse: aqueles que me seguem farão as mesmas obras. E isso aconteceu na vida dos discípulos. Por quê? Porque a cruz teve significado na vida deles e porque eles receberam o batismo do Espírito Santo. Houve um momento ali, antes da despedida de Jesus, em que Jesus chamou um dos discípulos para conversar com ele, Pedro. Você lembra da história? Está lá em João capítulo 21, em que Jesus chegou para Pedro e falou assim: Pedro, você me ama? Você lembra da história? Quantas vezes Jesus perguntou para Pedro isso? 3 vezes. E a gente tem aquela aplicação, né? Porque 3 vezes Pedro negou a Jesus. Então Jesus pergunta para Pedro 3 vezes se ele me ama. Mas tem um detalhe no escrito original que amplia ainda mais o significado daquela conversa, a princípio simples. Jesus chega para Pedro e diz assim: Pedro, você me ama? Quando ele usa essa palavra, ele está usando a palavra original agape, agapau, que é uma das palavras para amor, amor pleno, amor verdadeiro, é o amor de Coríntios lá, que tudo crê, tudo espera, tudo suporta, nunca acaba. Esse é o amor perfeito, o amor que é Deus. Então ele diz: você me agapa? Aí Pedro responde: o Senhor sabe que eu te filéu. Tu sabes que eu te filéu. Que era outra palavra para amor, mas é um amor um pouco inferior a esse outro. Aí Jesus pergunta a segunda vez: tu me agapas? Senhor, eu te filéu. Aí a terceira vez, Jesus fala assim: então Pedro, você me filéu? Pedro baixa a cabeça e fala assim: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te filéu. O que Pedro está fazendo aqui? Está falando a verdade. Pedro não está fingindo. Pedro não está usando retórica, discurso. Não está usando gravata, paletó, Bíblia debaixo do braço. Pedro está nu na presença de Deus, dizendo: Senhor, eu sou assim. Eu achava que te amava mais. Eu disse aquele negócio lá, me arrependo até agora. Eu falei que ia contigo até a morte, mas o meu amor por ti não era suficiente. Eu queria talvez, sei lá, impressionar as pessoas à minha volta. Eu te amo, mas não é tudo. Eu estou longe ainda, eu preciso te amar mais. Eu não te amo o suficiente. Ele falou a verdade. É isso que a gente tem que fazer. E quando eu penso na atitude de Pedro, de Jesus e tudo que estava acontecendo, eu lembro de uma história que aconteceu comigo e com meu pai. E com essa história eu gostaria de terminar a mensagem dessa manhã. Nós morávamos em Campina Grande. E eu nunca fui um filho de pastor fácil. Eu sempre fui um indivíduo, assim, complicado, sabe? Sabe esses adolescentes, assim, que dão trabalho na igreja, né? Dão trabalho na escola sabatina? Eu era um desses, assim. E meu pai, ele sabendo que eu não era fácil, ele sempre foi muito rigoroso comigo. Algumas coisas, por exemplo, que eu fiz e como meu pai agia comigo. Um dia eu estava na igreja e na hora da oração eu comecei a ler a revista Adventista. Folheando a revista Adventista e com o olho aberto. E meu pai, assim, lógico, né, ensinando a criança, fala assim: ó, para orar você fecha os olhos, fica em reverência, quietinho, daquele jeito. Só que eu tinha dificuldade de ficar 1, 2 minutos com o olho fechado, quietinho, em reverência. E eu abri o olho e comecei a abrir a revista e fazer aquele barulho com a revista. E, gente, eu não sei o que aconteceu. Alguém tirou foto da igreja ajoelhada em oração. Não sei, assim, hoje em dia talvez fosse até mais fácil, porque todo mundo tem uma câmera fotográfica, tem celular e tudo. Mas alguém chegou, era filme, aquela coisa em oração, com o olho fechado, exceto eu. E eu estava ali com os olhos abertos e justo no primeiro plano alguém tirou essa foto e a segunda coincidência, a foto caiu na mão do meu pai. Aí o meu pai me chamou um dia e falou assim: filho, você está se comportando bem? Estou, pai, lógico, estou muito bem. Na igreja, como é que você está? Perfeito, pai, eu estou tranquilo. Pergunta a mãe, eu me comporto direito. E na hora da oração? Aí eu achei estranha a terceira pergunta, né? Tranquilo também, pai, estou exemplar na hora da oração. Você tem fechado os olhos? Tenho, pai, lógico que tenho. Aí ele mostrou a foto. E como você me explica isso aqui? Aí você não tem muito que, né? Você, porra, falar do foco, né? Falar da iluminação, não tem desculpa, tá ali. E eu apanhei por conta disso, entendeu? Levei umas chineladas. Tinha uma Raider, que tinha não sei quantos lembram, tinha aquelas bolinhas assim que massageavam. Só o pé de quem tem, mas assim, nas minhas costas, na minha perna, aquilo era horrível. É uma Raider pesada, entendeu? E eu lembro que eu apanhei com aquilo.
A gente tinha morado antes numa cidade chamada Petrolina e tinha um pé de siriguela no quintal de casa. Eu odiava aquele pé, sabe? Porque minha mãe quebrava as tabicas, ia tirando os galinhos assim, eu apanhava com aquilo. Tinha época que não tinha mais nenhuma tabica ali à disposição. Então assim, ó, eu já apanhei dentro do carro ao sair da igreja, já apanhei no corredor da igreja, no banheiro da igreja, não vou nem falar. Uma ocasião, a gente estava no evangelismo, em Areia Branca, isso foi em Mossoró. Eu estou falando, gente, assim, situações que aconteceram em pelo menos 8, 9 anos da minha vida. É um intervalo grande isso aí, não foi numa época só não, uns 8 anos. E aí, no final do evangelismo, meu pai fez uma reunião com os anciãos e os líderes ali do evangelismo para fazer uma avaliação em relação ao dia seguinte e tal. E aí meu pai tinha uma queixa para fazer, falou assim, gente, o nosso auditório está muito irreverente. Tem umas crianças que estão fazendo barulho, eu não sei, eu não vejo criança aqui dentro, mas tem muito barulho e tal. Aí alguém levantou a mão e falou assim, mas pastor, seu filho é o líder da bagunça lá fora. Eu levava a molecada, a gente brincava de tudo que você imaginar, pega-pega, esconde-esconde lá fora, e era aquela bagunça. E aí agora imagino meu pai ouvindo isso, né, reclamando da situação, sendo que o filho dele era o causador de tudo. Assim, poxa, apanhava, né, apanhava. E eu lembro que numa ocasião foi um sábado, esse foi o campeão. Eu discuti com uma garota na escola sabatina, chamada Fernanda. Tem alguma Fernanda aí? Não, né? Todas as Fernandas que eu conheço são muito gente boa, mas essa era diferente, sabe? E essa menina, assim, eu não era fácil, mas ela também não ajudava. E a gente discutiu na escola sabatina do Jardim da Infância. E eu saí, bati a porta, a professora ficou meio que do lado dela, discuti com a professora também, saí e fui para a sala mais, assim, que não era usada, era uma sala que ficava no 3º andar, enfim, eu fui lá e encontrei um pedaço de giz e o quadro negro limpinho para mim. Aí eu descarreguei minha raiva no quadro negro usando o giz. Eu peguei o giz e comecei a escrever as coisas sobre a Fernanda, né? Fernanda. Eu só usei uma palavra, viu, irmão? Antes que você pense que eu falei coisa muito feia, uma palavra, é um bichinho, galinha. Foi isso que eu falei, pronto, não vou falar mais. Eu falava assim, ó, Fernanda, escrevi, enchi o quadro, lógico, criança, sei lá, 10, 11 anos de idade, botando para fora toda a indignação num quadro negro, e escrevi tudo aquilo ali, depois, aliviado, arrumei a gravata, né, tal, fui, sentei do lado da mamãe, lá na igreja, lindo, tudo certo. Não sabia eu que a professora da classe subiu fazer não sei o que lá em cima, porque aquela sala era quente, era um pé direito bem baixinho assim, ninguém usava aquilo ali, era um forno, 11 da manhã, depois da escola sabatina. Ela subiu para fazer não sei o que, não tinha nenhum material, não tinha estante com livro, enfim, não tinha motivo, mas ela subiu. E quando se deparou com aquele quadro, ficou horrorizada, meu pai, quem escreveu isso? Aí ela lembrava da situação, Fernanda, deve ser alguém que não gosta da Fernanda, ou alguém que, né, não durou 10 segundos para ela saber quem tinha escrito. O filho do pastor escreveu, tá? Quando foi à tarde, tinha o coralzinho infantil. E a filha da professora era que cuidava do coral infantil. Resultado, discuti com a Fernanda de novo e com a filha da professora também. E subi para o JA. Então, assim, foi um sábado que eu estava, assim, impossível. Quando acabou o culto JA, descendo eu, minha mãe e meu pai, começou a chover de leve assim, Campina Grande isso, Paraíba. Eu lembro que a Nautília, que era a professora da manhã, a mãe da professora também do coralzinho, uma senhora já dos seus, sei lá, 55 para 60 anos, muito correta, sabe, mas assim, dessas bem firmes assim. Ela chegou assim, pastor, preciso falar com o senhor. Eu assim, pois não, irmã? Eu falei, não, mas é aqui dentro da salinha. Cris, vem junto. E traz o Jairinho também. Quando eu vi aquela situação, eu falei assim, coisa boa não vem. Fui ali, meio desconfiado, entrei na sala, as cadeirinhas tudo pequenininhas assim, né? O pastor senta naquela cadeirinha minúscula assim, né? Minha mãe sentou e eu também. Aquela mulher resumiu todos os erros que eu havia cometido na minha vida inteira. Uma lista, um dossiê, quase uma CPI a meu respeito, assim, incrível. Coisa que eu tinha até esquecido, coisa que eu já tinha apanhado, né, coisa que ninguém tinha sabido, enfim. Ela resumiu, assim, foram 5, 10 minutos fazendo uma descrição do que eu tinha feito.
E terminando, lógico, com o mais recente, o que tinha acontecido de manhã, o quadro que eu tinha feito, tal. Aí eu pensei, meu pai, se por causa do olho aberto eu já apanhei, imagina por causa disso aí, meu pai, não vai dar nem tempo de colocar calça jeans para doer menos. Porque tem a tática, né? Você bota calça jeans, tal, grita mais do que devia. Tinha toda a tática. Meu pai. Aí eu lembro que ela contando a história, e meu pai, assim, é da cor do tio, assim, né? Moreninho, assim. Ele foi, a única vez que eu vi meu pai vermelho na vida foi aquele dia. Meu pai, ele não sabia onde colocar a cara, o rosto, assim, sabe? De vergonha. Minha mãe olhava para baixo, olhava para ele, olhava para baixo. Ninguém nem olhava mais para a irmã. No final, ela ainda propôs fazer uma oração. Falou assim, pastor, podemos fazer uma oração? Aí ajoelhamos, nós quatro. E eu lembro que ela orou mais ou menos assim, Senhor, abençoa o pastor, para que ele tenha sabedoria para educar o seu filho. Abençoa e tal, e foi falando. E ela orando, eu queria aproveitar que estavam com o olho fechado para ir embora, né? Porque, meu pai, estou perdido. 94 anos, Copa do Mundo, foi bem no meio do ano. E eu lembro que, assim, eu queria até assistir um jogo ali depois do pôr do sol, tal, mas eu pensei, não vai dar certo esse negócio não. Eu lembro que a gente entrou no carro, estava chovendo, né? Um silêncio absoluto. Quando chegamos em casa, o meu papel era descer do carro, abrir o portão, o carro entrava, depois eu ia fechar o portão, né? O pai ficava ali e tal, já era garoto, podia ajudar. Aí eu lembro que eu abri o portão bem devagarinho ali, né? Fingindo assim que tinha uma coisa errada. Eu tinha certeza, na hora que eu pisar dentro de casa, eu vou levar a surra do século. Então eu queria fazer tudo muito devagar, tal, e abri, o carro entrou, passei mais 10 minutos para fechar o portão. Até que uma hora eu falei assim, bicho, você tem que entrar em casa uma hora, tem que entrar em casa, não tem jeito. Aí eu entrei em casa voando assim, fui direto pro meu quarto, fechei a porta, sentei na cama e o coração batia forte assim, né? E eu pensando, é agora, não vai dar 2 minutos. Até olhei assim na gaveta para ver se tinha calça jeans ali, para tentar dar uma força e tal. Mas, enfim, fiquei esperando. 5 minutos, nada. Eu pensei, ele deve estar procurando aquela Raider. Deve ter escondido aquela Raider em algum lugar. 10 minutos, 15, 20. E eu pensando assim, por que não veio, né? Por que não veio? Aí eu me lembrei assim, né? Você começa a lembrar das coisas nessas horas. Eu lembrei que meu pai tinha me dito uma coisa, eu nunca vou bater em você com raiva, nunca. E ele sempre abria a Bíblia, fazia oração e depois o negócio acontecia, entendeu? Era daquilo assim. E aí eu pensei, tá demorando é porque ele estava com muita raiva, né? Estava muito magoado comigo. Ele está esperando a poeira baixar para não se exceder. Quando deu 1 hora, eu comecei a ficar preocupado, porque assim, ele está com muita raiva mesmo, né? É muita raiva. 1 hora. Daqui a pouco foi passando o tempo, gente. E eu pensei assim, eu vou deitar, vou me cobrir, vou fingir que estou dormindo. Porque nunca eu tinha visto meu pai me acordar para me bater. Eu falei assim, não, eu vou fazer isso, vai que dá certo. Deitei, me cobri e fiquei ali. Sem jantar, sem comer, com medo, aquela coisa. E eu acho que eu demorei, mas finalmente eu dormi. Quando acordei no domingo, primeira coisa que eu pensei, é agora, não tem jeito. Eu fiquei dentro do quarto e ouvi os barulhos lá em casa, e prato, e garfo, o povo, né? E eu lá. Até que eu vi o carro saindo. O carro saiu, eu lembrei, minha mãe não tem carteira de habilitação, meu pai saiu. Estou livre. Saí do quarto, feliz da vida, porque eu sabia assim, assunto sério era meu pai que resolvia. As coisas menores, minha mãe ia lá, dava um castigo, mas coisa séria era assunto do meu pai. Então fui, falei com minha mãe e tal, como se nada tivesse acontecido, feliz da vida, assim, não, comi, estava com muita fome, tomei aquele café da manhã. E no final da conversa com ela estava assim, bem monossilábica, né, falando um pouquinho. Eu falei assim, mãe, eu queria tanto uma camisa da seleção. Uma camisa tinha que ser daquela original, sabe, aquela oficial, tinha 3 escudos assim, da CBF, bonita e tal. Eu queria aquela camisa do número do Romário, número 11, era isso que eu queria. Aí minha mãe olhou assim para mim, mas você não está merecendo, né, filho? Não está ajudando, não. Na escola, problema. A vergonha que você fez a gente passar ontem. Na igreja, Jairo, você fez tudo aquilo. Eu baixei a cabeça, falei assim, você merece camisa da seleção? Não, tudo bem, não, esquece o que eu falei.
Aí meu pai voltava, eu entrava no quarto. Meu pai saía, eu saía do quarto. Domingo. Quando chegou no domingo à noite, eu já estava com raiva porque não tinha apanhado no sábado à noite. Porque se eu tivesse apanhado no sábado à noite, já estava tudo resolvido, né? Não tinha que ficar fugindo, aquela coisa. Assim, cara, já tinha doído, já tinha chorado, já tinha passado. Estava normal, podia estar assistindo o jogo da Copa, tranquilo. Agora eu estou aqui nessa coisa. Nem fui para a igreja no domingo à noite. Quando foi na segunda de manhã, eu peguei minha mochila. A escola adventista ficava a uns 15 minutos a pé. Mas meu pai sempre levava minha mãe, porque minha mãe era professora na escola. Então eu ia junto, lógico, não precisava ir a pé. Tinha carro para ir. Eu saí antes, bem antes. Peguei a mochila, na hora que eles estavam tomando café, eu saí. Mãe, estou indo embora, estou indo para a escola, tal, né, contemplar a natureza. E fui embora, com a mochila. Aí a gente sobe uma ladeira assim, aí tem uma longa avenida. E eu já estava ali quase chegando na escola, bem perto da escola. Faltava uns 2 minutos para chegar. Quando eu estava ali, eu ouvi uma buzina. E eu conhecia, era o carro do meu pai. Meu pai parou do meu lado assim. Aí eu parei, né? Coração batendo forte, eu pensei assim, poxa, tinha que ser aqui? Podia ser em casa, é menos vergonhoso, podia ser no meio da rua. Meu pai abaixou o vidro, né? Olhou assim por cima do óculos, falou assim, Jairo, você falou para sua mãe que queria uma camisa da seleção, não foi? Aí tirou do bolso e me deu 50 URVs. Antes do real, um pouquinho antes do real. Era muito dinheiro para uma criança de 10, 11 anos, é um absurdo de dinheiro. Sei lá, uns 150 reais hoje. Colocou na minha mão e falou assim, vai e compra a sua camisa. Subiu o vidro e foi embora. Eu botei o dinheiro no bolso e fiquei parado olhando. O que aconteceu? Não, tem alguma coisa errada aí, tem alguma coisa errada aí. Eu não consegui entender e fiquei o dia inteiro com essa coisa no meu coração. Muito tempo se passou e já casado, eu cheguei para o meu pai e perguntei, pai, me explica bem esse negócio aí. O que aconteceu aquele dia? O senhor lembra? Eu falei, lógico que eu lembro, vou esquecer. Aquela vergonha lá, não esqueço de jeito nenhum, eu lembro tudo. Mas por que você não me bateu, cara? Eu merecia. Eu falei assim, você merecia. Mas você esqueceu já que quando a gente entrou no carro, saindo da igreja para ir para casa, quando a gente entrou no carro depois da oração da irmã, eu te fiz uma pergunta. Você não lembro não. Eu te fiz uma pergunta. Eu falei assim, tudo que ela falou, Jairo, você fez? Você lembra qual foi a sua resposta? Eu falei assim, não lembro. Realmente não lembrava. Eu falei assim, você falou, sim, pai, tudo que ela falou, eu tinha feito. Então eu não te bati porque você falou a verdade para mim. E lógico, porque eu amo você. Gente, aquilo assim me marcou de um jeito. E eu comecei a pensar na minha relação com Deus, sabe? Porque muitas vezes, assim, eu sei que eu cometo deslizes, que eu erro aqui, tropeço ali, falo que não devia, né? A gente é humano, a gente faz as coisas. E às vezes quando a gente comete algum deslize, a tendência nossa é fugir, é recuar, é esconder, ou até fingir que não está acontecendo. Quando tudo que Deus quer é que eu e você, na sua presença, digamos a verdade para Ele. E eu digo para você, se você falar a verdade para Deus, Deus nunca vai expulsar você, te tratar mal, te castigar por isso. Deus não vai fazer isso, porque Ele é amor. Ele ama você. Então a gente não precisa se esconder. A gente não precisa fingir. O que a gente precisa fazer é contar a verdade sem máscaras. A gente precisa se reconciliar com Deus. A gente precisa se reconciliar um com o outro. Pedir perdão para o outro, porque se Deus perdoa a gente, quem somos nós para não perdoar quem pisou na bola com a gente? E quando a gente viver isso com Deus e com o nosso semelhante, a cruz de Cristo terá significado em nossa vida. E o Espírito Santo será derramado para nós vermos acontecer, talvez em nossa geração, aquilo que ainda não aconteceu e que Deus espera que aconteça. Queridos, Deus conta com a gente. O céu tem pressa. E eu ainda não sei o que nós estamos fazendo nesse planeta, nesse lugar. Antes de vir para cá ontem, nós fomos fazer a visita a uma família querida. A um casal muito especial para nós que se preparou para receber o seu primeiro filho.
E essa criança nasceu com um problema no coração, foi cirurgiada depois de 5 dias de nascido e não resistiu, morreu sábado passado, há 1 semana atrás. Eu tenho uma filha de 1 ano e 3 meses. Eu não consigo imaginar o tamanho da dor deles. Eu estava longe. Eu levei 30 minutos para escrever 4, 5 linhas para eles, porque eu não sabia o que escrever. Pensando, esse mundo não é a nossa casa. Nós estamos de passagem aqui. E como igreja de Deus, nós temos a geração que tem mais recursos financeiros, nós temos a geração que tem mais recurso intelectual, mas nós não temos a geração que tem mais recurso espiritual. Nós não temos. Basta você olhar para a história da igreja. Nós estávamos lá, 22 dias nos Estados Unidos, conhecendo histórias, relembrando histórias. Eu olhei para a história daqueles homens, olhei para mim, eu pensei, eu não tenho feito nada, eu não sou ninguém perto deles. Gente que saiu de sua casa, gente que tirava do bolso, gente que vendeu fazenda. A Andrews, que é a nossa maior universidade hoje, foi comprada com uma entrada inicial de $5, que era uma fortuna na época, $5. De gente que tirou do bolso, do que não tinha, venderam fazenda, venderam tudo, iam morar em lugares simples. E a igreja não foi inicialmente composta de gente pobre, era gente que tinha recurso. Tinha muita gente com recurso, mas que era desprendida, gente que colocou a vida pela pregação. A maioria deles perderam filhos, a maioria. Uma delas, eu fiz questão de procurar a lápide dela lá no cemitério memorial, Mary Loughborough, esposa de John Loughborough, que foi um pastor muito jovem da igreja, com 16 anos começou a ser pastor. Num tempo em que não tinha faculdade, sabe, de teologia, aquela coisa, você pegava uma Bíblia e assumia aquilo e ia e se tornava pastor, era assim. E ele botou isso no coração dele, só que ele tinha vergonha de ser fracassado, assim, no seu evangelismo, com seus amigos e tal. Ele decidiu sair, e saiu, e fez um ministério incrível. Ele era limitado, mas ele não tinha medo, e ele se casou, perdeu 2 filhos, um de 6, 8 anos, outro de 4 anos, ainda jovens, onde a expectativa de vida, numa época que era de 35, 40 anos de idade, era a expectativa média de vida das pessoas. E finalmente, quando a sua esposa engravidou, por último, de gêmeos, faltando 1 mês para as crianças nascerem, ela caiu. E quando aconteceu o parto, uma das crianças estava morta. E ela mesma faleceu no trabalho de parto. E ela foi enterrada junto com aquele garotinho, que também havia falecido, já tinha morrido por ocasião da queda. E quando aqueles homens contam essas histórias, de gente simples, gente comum, eles falam assim, eles morreram, entregaram a vida, porque eles confiaram na promessa de Jesus. Porque eles confiaram no que a Bíblia ensina. Eles não tinham limites, eles iam até o final, eles entregavam tudo. Eu olho para mim e penso assim, será que eu estou disposto a fazer algo assim? Eu penso muito na minha segurança, na segurança da minha filha, na minha casa, naquilo que a gente tem que fazer, viagens, sonhos para buscar. Eu fico pensando assim, o que eu estou fazendo pela causa do Senhor? Queridos, Deus espera que uma geração se levante, no espírito dos apóstolos, no espírito dos pioneiros, gente que seja transparente na presença de Deus, cheia de defeitos, mas que não, que não se contente em permanecer como é, mas que busque incessantemente a transformação que vem do céu, que vem do Espírito. O meu apelo para você é que você prepare a sua vida e o seu coração para que isso aconteça na sua vida também, para que isso aconteça nessa igreja. Eu estou falando para os adultos, para aqueles que são mais experientes, para aqueles que são jovens. Quando os discípulos estavam longe, e a Bíblia diz que eles estavam longe enquanto Jesus estava na cruz, o único discípulo próximo de Jesus, quem era? João, o mais jovem deles. Deus espera que os jovens estejam mais perto dele. É isso. Todos nós precisamos nos unir para que possamos ver Jesus voltando ainda nos nossos dias. Antes de orar, eu gostaria de cantar uma música que fala sobre isso, o que vai acontecer. E enquanto você ouve essa música que fala tão fundo ao meu coração, eu espero que você ore a Deus, faça uma breve análise na presença dEle e diga, Senhor, eu não tenho sido talvez tudo aquilo que o Senhor espera. Eu estou aquém dos recursos que o Senhor colocou em minha mão.
e eu quero ser usado pelo Senhor, pelo poder do Teu Espírito. Que a Tua cruz tenha significado em minha vida, que eu seja transparente em Tua presença, que eu possa me reconciliar com os meus irmãos, que as pessoas possam ver Jesus através dos meus atos, por onde eu for. Quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar. Nossos velhos sonharão e a igreja mudará. Quando a comunhão for a arma principal e a rotina desses dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Por que será que ainda não aconteceu? Por que razão não temos fogo a queimar? Pecados escondidos, uma fé adormecida, mandamentos que insistimos em quebrar. Por que razão? Por que será? Temos tudo nas mãos, mas não há fogo no altar. Mas quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar. Nossos velhos sonharão e a igreja mudará. Quando a comunhão for a arma principal e a rotina desses nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Pai querido, nós fechamos os olhos nesse momento para, em primeiro lugar, reconhecer quem somos. Sabemos que vivemos em um tempo especial, mas também sabemos que não temos vivido à altura do privilégio e da responsabilidade que o Senhor nos deu. Nós temos Bíblias em nossas mãos, Senhor, e o Senhor conhece muito bem a história dessa igreja. O Senhor conhece a história daqueles que nos antecederam.
o Senhor sabe como a mensagem chegou até nós. Que tipo de famílias teríamos se o Senhor não tivesse nos alcançado? Como os nossos filhos viveriam se não fosse o Evangelho? Muito obrigado, Senhor, porque nós somos muito melhores em Ti. Muito obrigado porque o Senhor tem transformado a nossa vida. Mas pode ser, Senhor, que em algum momento nós tenhamos fechado portas, colocado entulho no caminho, temos impedido por escolha, por opção, que o Teu Espírito atue de forma poderosa em nossa vida. Cada um de nós aqui tem algo a dizer ao Senhor. Cada um de nós tem uma história que não pode ser escondida da Tua face. Por isso, Pai querido, nesse momento, lê o nosso coração. Porque humildemente nós nos derramamos aos Teus pés para dizer: Senhor, perdoa o nosso pecado, perdoa a nossa negligência, nos perdoa por não sermos aquilo que o Senhor sonha ainda, mas transforma-nos pelo Teu poder, atua em nosso coração, transforma de dentro para fora. Nós não queremos ser melhores para nos compararmos com os outros, nós queremos ser melhores para refletirmos Jesus. Nós não queremos apenas pregar de púlpito, de teoria, mas nós queremos ser um sermão aberto e lido por todas as pessoas. Querido Deus, o Senhor escolheu a cada um de nós pelo nome. Assim como escolheu os discípulos imperfeitos e falhos, cada um com uma característica diferente, o Senhor também nos escolheu para vivermos nesse tempo. Existe algo que cada um de nós precisa fazer, mas precisamos que o Senhor nos mostre e nos dê coragem. Nós estamos aqui, Senhor, em Tua presença para Te pedir perdão, para tirarmos as máscaras, para abrir o caminho para que Teu Espírito finalmente possa atuar. Nós queremos receber em plenitude o Espírito prometido. Nós queremos, Senhor, fazer parte da última geração na terra, nessa terra de pecado, de dor e de morte. Nós não queremos ver os nossos filhos morrendo, nós não queremos ver os nossos pais morrendo. Nós não queremos viver com saudade apertando o coração. Nós queremos voltar para casa, de onde nunca deveríamos ter saído. Por isso, Senhor, nos tome pelos braços, em Teu colo, nos fortaleça e nos conduza, para que todos nós possamos ver Jesus voltando nas nuvens do céu. Abençoa a Tua igreja, nos dá um bom sábado em Tua presença. Por Jesus, amém.